Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco a Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. O seu seminovo está na Proeste Nissan. Seminovos multimarcas com garantia de 1 ano só na Proeste Nissan. Passa lá, porque na Proeste Nissan dá negócio. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. Vamos falar das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. E vamos falar aqui um pouco sobre o trânsito também na nossa cidade. Tenho a honra de receber aqui o especialista no assunto, Marcos Farto, que também agora conselheiro do Conselho Nacional, Conselho Estadual de Trânsito. É uma honra te receber aqui, Farto, você também que já está às vésperas aí de assumir a presidência do Rotary Clube Coroados, Marília Coroados. Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Marcos. É sempre uma honra poder estar aqui no seu programa e sempre levando à sociedade, ao seu público, as atualizações e as informações que são necessárias para o nosso dia a dia. Afinal de contas, o trânsito ele faz parte do nosso cenário, né? Da nossa vida, da nossa rotina e é uma questão comportamental. Então, tudo que interfere no código interfere na nossa vida. E aquilo que não é respeitado no código pode trazer a nós consequências, desde uma questão pecuniária, uma multa, até a própria vida. Então é importante discutirmos, trazermos as novidades e tirar as dúvidas, né, que alguém possa ter. Farto, fala pra gente, é algo muito interessante. Eu queria falar um pouco dessa questão de conselheiro, né, do Conselho Estadual de Trânsito, a importância disso e como é que surgiu essa oportunidade, que eu acho que vem coroar o seu trabalho, né? Olha, foi uma grata surpresa quando eu recebi o convite do mestre Júliver Modesto de Araújo. Ele já é um decano, já conselheiro há muitos anos em São Paulo. A nossa história começou em 2003, 2004, quando eu o conheci pessoalmente nessa seara, ele é policial militar, eu também, nessa seara de estudiosos da matéria. Em 2008 eu fiz um curso em São Paulo pela Polícia Militar e fiquei classificado entre os 3 primeiros colocados. E em 2006, 2007, os cursos que o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, promoveu no país, eu participei de quase todos. Então nós afinamos muito o nosso trabalho profissional. Em 2010 surgiu uma vaga para esse cargo, só que como eu estava na Polícia Militar na ativa, iria complicar, porque viagens e demanda de trabalhos de julgamentos e assuntos peculiares envolvendo o trânsito. Quando o ano passado ele soube da minha aposentadoria, imediatamente ele conversou com os conselheiros que lá estavam, presidente, e foi aceito o meu nome como um representante da sociedade para compor uma cadeira como conselheiro estadual de trânsito. Então, Marcos, você perceba que não é uma questão de indicação política ou até mesmo vaidade, não. Para assumir uma cadeira no Conselho Estadual de Trânsito, você tem que ter um saber muito importante, porque você vai discutir com pessoas que já estão lá há anos, pessoas que são de órgãos corporativos, de instituições, e que defendem interesses tanto da administração como da sociedade. Então, para mim é uma grata e honrosa satisfação. Eu sou o conselheiro que mora mais longe, dentro de milhares de especialistas que tem no estado de São Paulo, uma população com milhões de habitantes, né? Entre milhares, eu fui selecionado para representar a sociedade e estou a 460 quilômetros. Então eu fico 6 horas de viagem para ir, 6 horas para voltar e participar das demandas que lá existem todas as terças-feiras. Então, como eu divido a cadeira com uma jornalista, a Duda Nogueira,
ela tem uma composição anterior à minha, então ela é a líder da cadeira e nós dividimos. Então eu estou como suplente, mas esse suplente interage continuamente, é somente uma questão formal. Mas o nosso diálogo é bem aprofundado lá, a retórica é bem forte. Isso é muito bacana, muito importante para a gente, né? E é o que eu digo, realmente vejo como uma coroação do seu trabalho, quer dizer, porque é o que você falou, não é uma indicação política, é por mérito realmente, por conhecimento da matéria, né? Porque há essa necessidade. E é importante para a gente ter um representante lá, já que o Conselho, ele acaba participando diretamente de tudo que se tem de mudança, né? E de alteração. Sim, o Conselho Estadual, ele tem, entre outras funções, dirimir conflitos. Então, nós temos no estado de São Paulo 645 municípios. Cada município tem a sua peculiaridade, tem a sua divisão, o seu trabalho ou alguma situação intercorrente. E aí há consulta ao Conselho. Existem aquelas que são deliberadas pelo próprio presidente, o Dr. Frederico, mas existem aquelas que são mais gritantes, mais, digamos, calamitosas. Um exemplo de discussão que nós estamos tendo é em relação ao Sem Parar. As pessoas que pagam o Sem Parar, de repente há um problema, é que vai uma informação útil também. Você pagou a mensalidade e ao transpor a barreira de um pedágio, não é feita a leitura corretamente. Automaticamente o DR vai autuar, porque não houve uma conformidade entre a empresa que administra e o DR. Essa pessoa vai recorrer e pode perder, e isso nós começamos a discutir, porque a pessoa solicita o extrato de pagamento e o Sem Parar emite a nota, olha, realmente foi uma falha técnica, e essa falha técnica merece a nulidade da multa, só que em alguns momentos essas multas não são anuladas, e isso gerou um certo conflito, e nós queremos que a sociedade não seja penalizada. Só que quem deve fiscalizar o Sem Parar não é o CETRAN, seria a Artesp. Então, ela que tem essa incumbência de verificar se eles estão fazendo o trabalho, a lição de casa corretamente ou não. Então, o Conselho, ele tem, certo, a responsabilidade e a preocupação de não fazer com que o administrado pague duas vezes. Além de pagar a mensalidade, pague a multa, pontos na carteira. Agora, o DR, ele é um órgão executivo. Não está em acordo, ele tem que cobrar. Quem deve solucionar isso seria o Sem Parar e a Artesp. Então, nós estamos nessa composição agora, discutindo, e isso envolve milhões de veículos. Não estamos falando de 20, 30 veículos, e é um custo alto. Então, por isso que o Conselho Estadual ele tem essas preocupações. E isso é gratificante poder compor um colégio de 31 conselheiros representando nossa cidade. Porque nada, você já tem um privilégio a informações e compartilha com a comunidade antes disso se tornar público, vamos dizer assim, né? Sim, eu sempre me preocupei com isso, Marcos, porque se você for olhar no mercado, nosso país, vamos falar nossa cidade de Marília, eu sempre, desde a primeira vez que dei entrevistas para você e para outras emissoras, eu me preocupo com o plano de educação de trânsito. Não existe. Então, a falta de educação e informação gera multas, estresse, brigas, mortes no trânsito. Esse dinheiro que é captado deve ser devolvido para a sociedade na forma de educação. E isso eu não vejo, eu sempre me indispus em relação a isso, vejo essa carência, e quando não chega a informação, a pessoa acaba sendo penalizada, ou ela tem pontos na carteira, ou ela tem a suspensão, a cassação, paga multas absurdas de maneira desnecessária. Então, a minha preocupação sempre foi essa. A gente está conversando aqui com o Marcos Farto, que é especialista em trânsito, agora conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito, né? Falando aqui sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. E a gente tem aqui alguns pontos assim importantes a falar com ele, a questão da obrigatoriedade da cadeirinha do bebê, isso caiu mesmo, não caiu, mudou, não mudou, a questão dos 40 pontos na carteira, a gente vai falar sobre isso, só que a gente fez esse primeiro bloco, eu queria destacar realmente essa participação do Farto agora no Conselho Estadual de Trânsito, que é muito importante aí para a nossa cidade, e a gente vai para o intervalo rapidinho, aí eu volto para a gente falar mais das mudanças aqui no programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também a nossa Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio.
Olha, o seu carro 0 km está à sua espera na Proeste Nissan com condições imperdíveis e o seu usado super valorizado na troca. Fale com o Maurício e toda a equipe de vendas da Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Também com a gente Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330. O intervalo é o momento da participação do nosso grande parceiro, Dr. Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim, falando sobre saúde bucal. Na tela, vamos lá. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.